A lição de hoje é uma continuidade do tema que a gente já vem estudando há 3 sábados. Nós começamos a estudar a primeira das mensagens angélicas e nos últimos sábados, quando a gente passou a olhar com um pouco mais de atenção direta a essa, que é a primeira das mensagens angélicas, a gente estudou a respeito do temor de Deus, ou do que é temer a Deus e dar-lhe glória. Estudamos sobre o sentido do anúncio do juízo como uma boa notícia, e na semana passada a gente encontrou o tempo do juízo, que é o que dá a sustentação do porquê ele é uma tremenda e boa notícia. Ou seja, o juízo é uma boa notícia, porque ele infere redenção, é Deus se levantando em defesa do seu povo, e ele é uma boa notícia porque o tempo chegou. Ou seja, estamos dentro do tempo do juízo. Portanto, não há mais o que esperar, a não ser a conclusão da história, a conclusão final da história do grande conflito. Algo que, para quem estava no primeiro culto e assistiu o sermão, é o fim do sermão. Para quem vai para o segundo culto, presta atenção, e ali vai estar o desfecho dessa história, o desfecho de como o processo do embate entre Deus e os seus inimigos termina. Dentro da lição de hoje, a gente ainda está na primeira mensagem angélica, observando o sentido de adorar e a questão da adoração, neste caso aqui em específico, focada na adoração de um Criador. Ou seja, por que é importante a gente observar o conceito de adoração na perspectiva, ou dentro da perspectiva de Deus como sendo o Criador. E de que maneira isto une os dois aspectos da mensagem angélica que orbitam a adoração: a noção de juízo e a noção de evangelho no seu contexto completo. Então, quando a gente olha a abordagem da primeira mensagem angélica, há 3 aspectos presentes nela. O primeiro deles é a adoração, que está ligado ao temor do Senhor. A segunda questão é o evangelho, a terceira questão é o juízo. Esses 3 elementos se conectam. E ao centro desses 3 elementos existe o objeto destes 3 elementos. Ou seja, quem é o objeto do evangelho eterno, quem é o objeto do juízo, quem é o objeto da adoração. Ao centro disso você encontra o Criador. Por isso a mensagem fecha todo o ciclo da estrutura bíblica, daquilo que é a mensagem bíblica para nós. Na lição dessa semana, a gente começa com o olhar para quem é esse Deus Criador e a dimensão desse Deus Criador. E aí tem 2 aspectos muito interessantes que aparecem na lição. Um deles, pelo nome de transcendência. Dentro da questão da lição dessa semana, o primeiro aspecto de Deus como Criador, ou seja, a primeira observação de Deus como Criador, é a transcendência de Deus. O segundo aspecto que a gente vê é a imanência de Deus. Essas 2 coisas que aparecem com esses nomes feios, transcendência, imanência, nada mais são do que dizer: Deus é tão grande que o universo é pequenininho perto dele. Deus é tão grande que ultrapassa os limites do universo, e é tão grande que existe antes que exista o universo. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão próximo que está entre e dentro de nós. Entre no sentido da convivência, dentro no sentido da influência, ou seja, Deus ao mesmo tempo está distante de nós na amplitude do universo, mas ao mesmo tempo também está dentro de nós, no mais próximo, no mais íntimo que pode existir da presença de Deus no coração humano. E esse aspecto de um Deus desta dimensão, dessa magnitude, é o primeiro elemento importante do conceito de adoração de um Deus criador. A segunda coisa interessante que a lição dessa semana traz para a gente refletir é a amplitude daquilo que Deus faz em todos os aspectos da criação. Desde da dimensão que o universo tem, ou seja, a amplitude do universo diante desse Criador, quanto às coisas diminutas dentro desse mesmo universo, das quais nós fazemos parte. Ou seja, quando a gente compara a amplitude do universo com a nossa questão de existência, a gente começa a ter um pouquinho da ideia de Deus. E a lição trouxe, na reflexão do pastor McPhillen, algumas dessas situações que nos fazem perceber a grandiosidade de Deus, a pequenez humana, e ao mesmo tempo o que é fantástico num Deus desta dimensão se dispor a estar conosco, próximo de nós, na forma como está. E aí vocês foram levados a lembrar de algumas coisas que, obviamente,
qualquer um aqui, até o Eliezer, que é melhor do que eu, desenharia melhor do que qualquer coisa que eu pudesse fazer. Mas, em todo caso, a gente brinca um pouquinho. A gente foi levado a lembrar nessa semana de quem nós somos nesse universo. Você vai se lembrar da reflexão que estava lá na lição, que começa a apresentar a dimensão do que nós somos de algumas formas interessantes de se observar. E quando a gente para pensar nessa sequência do que somos diante de tudo isso, quando você olha a estrutura do que compõe esse universo e pensa na nossa casa, e a nossa casa é essa aqui. A gente tem alguma coisa que nos ilumina que a gente chama de Sol, de onde toda a nossa vida depende para a existência. Dentro dessa casa que é nossa, tem dois planetas que a gente conseguiria enxergar razoavelmente, que são os planetas Júpiter e o planeta Saturno, que são os maiores da nossa estrutura, e aqui é exatamente a dimensão se você olhasse a foto de lado deles. O Sol, em relação aos dois maiores planetas, tem essa dimensão, ou seja, Júpiter é 10 vezes, em termos de diâmetro, menor do que o Sol. Se a gente desenhar um Sol com 50 centímetros, Júpiter tem 5, dentro dessa observação. Nós estamos aqui, num planetóide pequenininho, chamado Terra, que não tem esse tamanho, obviamente, tem o tamanho do pontinho, que é o máximo que eu consigo fazer pequeno para vocês ainda enxergarem. E essa brincadeira aqui torna o nosso planeta um planeta interessante de observar em relação ao Sol. Cabe 1 milhão deles dentro do Sol. Esse é o tamanho da Terra diante do Sol. O interessante é que se você continuar observando o universo e redesenhando a estrutura, você pode começar a observar outras coisas que mostram a dimensão desse Deus. E aqui a gente está só olhando para dentro da nossa galáxia. E olhando para dentro dela, o que você vai perceber, se desenhar de novo essa mesma estrutura, é que você pode escolher alguma das estrelas presentes na nossa galáxia. Eu vou escolher 2 delas. Uma delas que a gente conhece quando olha a estrutura que é a constelação de Órion, e vê lá na constelação de Órion a maior daquelas estrelas que ainda é visível a olho nu, que a gente chama de Betelgeuse. Aliás, um dos poucos nomes hebraicos que permaneceu nas constelações. Betelgeuse é a porta do céu. Portanto, é uma estrela interessante de se observar na constelação de Órion. Betelgeuse tem esse tamanho. Antares tem esse tamanho. E dentro dessa estrutura, que é Antares e Betelgeuse, a gente pode desenhar o Sol, nosso Sol. E ele está aqui. E agora você calcula o tamanho que a Terra fica diante de Antares. Quando você começa a pensar o que é o universo, e Antares não é nem de perto a maior estrela que a gente tem disponível na estrutura do que se conhece do universo. Ainda há outras estrelas maiores do que Antares. Por exemplo, Antares, em relação à estrutura do Sol, nós estamos falando aí de uma diferença de tamanho de 700 vezes o diâmetro. Se você falar numa outra estrela fora desse sistema e fora da nossa galáxia, a gente está falando de estrelas que têm 2.100 vezes o tamanho do Sol. Ou seja, Antares ficaria como 1/3 dessa estrela. Agora pensa no nosso tamanho, nesse planetóide, dentro dessa dimensão que é o Sol, onde a gente desaparece. E aí a gente entende o conceito de transcendência, o conceito de amplitude do que é Deus diante de tudo isso. É para essa dimensão de Deus que a gente é chamado à adoração. No primeiro contexto de adoração, que é a transcendência de Deus. Ou seja, Deus é infinitamente grande, é infinitamente poderoso, é infinitamente pleno, se a gente considerar que todas essas coisas foram feitas por Ele assim. Se você lembrar que a nossa galáxia é feita no 4º dia da criação, Deus cria o Sol, cria a Lua e as estrelas, só para formar um sistema autônomo em que a Terra passe a existir de outono a outono, nas estruturas que a gente conhece como rotação, translação, etc. Ou seja,
É como se Deus criasse a galáxia só para dar corda, e a partir de agora temos um sistema funcionante preciso, como um relógio que fica funcionando ad eterno. E Deus só vai injetando energia para isso se manter. Caso contrário, se destruir. Essa é a dimensão de Deus. Quando a gente pensa nesse Deus dessa forma, aí a gente começa a entender o outro aspecto envolvido na história. Lembra? Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. A mensagem começa dizendo: vi um anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno. E aqui você junta as três dimensões desse formato. Quando a gente pensa na Terra dessa forma, e a gente imagina a estrutura inteira funcionante, pensa na estrutura do jeito que ela é para nós, enquanto mensagem. E aí você junta as três referências que a Bíblia traz: o Evangelho, que é eterno, o juízo e a adoração. É nesse contexto que a mensagem a primeira das três mensagens angélicas chama a nossa atenção para observar o que de fato ocorreu. Ou seja, num planetóide minúsculo, perdido no nada, Deus se dispõe a se fazer homem, a morar entre nós e a morrer uma morte desprezível de cruz, para que isso aqui se garanta. Isso aqui se garanta. E isso aqui crie sentido. Ou seja, o Deus que fez todas as coisas, que existe antes de qualquer coisa, se dispõe a viver entre nós. Quando a gente entende isso, aí faz sentido temer a Deus, vinda é a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, a expressão dos textos que a gente foi chamado a lembrar nessa semana, e há alguns deles muito interessantes sobre essa questão da dimensão do Deus Criador, o texto de Colossenses, o texto de Romanos, que trazem o que significa, de fato, a disposição desse Deus em vir e estar conosco. O texto de Efésios, do capítulo 3, verso 9, se você olhar lá na lição de quarta-feira, onde essas três palavras se juntam, dá uma olhada nesses textos. E aí a gente começa agora a entender de fato a dimensão de cada uma dessas expressões. Vou começar pelo de Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17. Na versão que eu tenho, o texto diz assim: E nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A primeira dimensão desse texto, que traz quem é esse Deus de adoração, para quem todas as coisas foram feitas, em quem todas as coisas foram feitas e em quem todas elas permanecem ou subsistem, esse Deus é aquele que desce à terra trazendo uma questão. A questão qual é? A criatura, criada livre, abandona o Criador. A criatura, criada livre, desiste do Criador. Como resultado, não há subsistência, percebe? Todas as coisas existem nele e subsistem por ele. Desliga-se dele, a morte é o único resultado possível, a morte é a única consequência possível. O que Deus faz? Deus inverte essa lógica, traz para dentro do contexto da discussão da morte uma proposta, e a proposta é salvação, a proposta é vida. Como ele faz isso? Assume nele mesmo as consequências do mal. Ele se faz pecado por nós. Quando a gente observa isso, a gente compreende a dimensão que está aqui. O que é o juízo? Por que um Deus dessa ordem deve ser adorado? Porque um Deus dessa ordem tem leis que são inalteráveis e se submete a essas leis que ele mesmo criou. Ele não depende delas, ele está acima delas. Ele as construiu, ou seja, é o único que está acima da lei. Mas esse Deus que fez as leis se submete à justiça presente nessas leis.
Não porque precisasse, não porque tivesse obrigações, mas faz isso porque ele é justo, porque ele é perfeito e, portanto, se submete à perfeição que ele mesmo é. E nesse contexto, ele exerce juízo sobre ele mesmo, se faz pecado e sobre ele deposita o juízo que deveria vir sobre nós, só para fazer a inversão do modelo, tirar-nos debaixo do juízo e colocar-nos como justificados diante do tribunal. Ou seja, o que é o juízo? O juízo é a confirmação de que o evangelho eterno é real. Ou seja, é a confirmação de que Cristo não morreu de graça. Ele morreu por graça, mas não de graça. Havia pecado e o pecado foi pago. Portanto, a base de toda a estrutura da adoração é a lei de Deus. Por isso você olha a Arca da Aliança e encontra na Arca da Aliança, dentro dela, a lei. A base do trono de Deus está aqui. É o juízo. Longe de um modelo legalista de cumprimento da lei para atender a alguma dimensão de salvação, o juízo é a demonstração de que pecadores não dão conta. E o Filho de Deus vem e faz o que precisa ser feito. Ao mesmo tempo que o juízo prova, e é um dos textos que a gente viu durante a semana, que o pecado veio por um homem e por uma única via, e a justiça também vem por um homem por uma única via, para mostrar que Adão não tinha nenhuma justificativa para fazer o que fez. Adão, na condição de perfeição, poderia ter resistido, não precisava ter caído. Nós nascemos sem alternativa, nascemos no mundo como pecadores, com a maldita herança do pecado, e vivemos nessa condição. O que Cristo faz? Aquilo que nós não podemos fazer. Ele ocupa o nosso lugar para que, na condição de pecadores, agora a gente tenha uma segunda questão presente em nós. E agora, um conflito se estabelece dentro de cada um de nós. E esse conflito é a descrição do que está aqui, no Evangelho Eterno. Dentro de nós habita uma voz que nunca cessa de dizer: tem casa para voltar. Dentro de nós tem uma voz que nunca cessa de dizer: Deus é um tirano, Deus não é isso tudo que diz, Deus não quer a tua salvação, Deus é só um sujeito egoísta que quer, como um narcisista, ser adorado por todos. Essa estrutura de conflito permanece em nós, porém, o poder do Evangelho eterno presente em cada um de nós nos permite resistir, nos permite escolher outra vez, algo que não era possível para quem pecou. Portanto, o Evangelho eterno é a restauração do livre-arbítrio. É a demonstração clara do livre-arbítrio, porque só seres livres podem escolher de que lado do juízo vão ficar. Escolher se vão ficar com Deus ou contra ele. Quando a gente olha todo esse desenho, então a gente começa a entender por que a primeira das mensagens angélicas é a mensagem central da Bíblia a ser revitalizada no tempo em que vivemos. Durante toda a história da humanidade, esse conflito persiste, de forma visível ou de forma invisível, em todos nós. Chega um momento em que Deus precisa encerrar a história. Para encerrar a história, não pode haver dúvida em ninguém. Para não haver dúvida em ninguém, alguém precisa dizer para o mundo o que está acontecendo. Alguém precisa abrir as cortinas e falar: o que está acontecendo atrás do palco é isso aqui. De que lado eu vou ficar? Entende agora por que aparece a figura de um anjo voando pelo meio do céu? Essa figura é a extensão do Evangelho Eterno. Ele abrange toda a terra. Não só na dimensão nossa de pecado, mas toda a terra no sentido da descrição do universo. Porque, infelizmente, a história do pecado que estava aqui, ela passou para cá. Passou para todos os lugares. Ainda que não por aceitação. Há um outro aspecto interessantíssimo na lição dessa semana, se você prestou atenção, que era a observação dos que estavam do outro lado da cortina. Como é que eles viram toda essa cena? Qual é a sensação que eles tiveram quando tudo isso aconteceu? E isso é um texto muito interessante de atenção nossa para a lição dessa semana. Estava lá na lição de quinta-feira, finalzinho dela, parágrafo solto lá. Diz assim: que espetáculo incrível deve ter sido esse para aqueles que conheciam Jesus antes de ele vir à Terra como ser humano. Não é de admirar que os seres celestiais também o adorem. Quanto a nós, redimidos pelo seu sangue, o que poderíamos fazer a não ser adorá-lo como Criador e Redentor?
Dá para imaginar quem conheceu Jesus 1 milhão de anos antes da existência da Terra? 3 milhões de anos antes da existência da Terra? 5 milhões de anos antes da existência da Terra? Dá para imaginar a percepção do Cristo homem, aliás, do Cristo bebê, para quem o conheceu como Rei do Universo e viajou por esses lugares e conhece todos esses lugares. A gente conhece um pedacinho da nossa galáxia, bem pequeno ainda. Nem toda ela a gente conhece. Já imaginou quem conhece todas as galáxias? Observar Cristo dizer: eu vou nascer como um bebê naquele planetóide minúsculo, daquele tamanhico de gente. Vou viver entre eles. Já imaginou essas pessoas assistirem Cristo sendo xingado, amaldiçoado, provocado, depois castigado, por fim morto? Quando a gente olha essa cena acontecendo, pensando na perspectiva de quem conheceu Jesus antes da existência da Terra, aí a gente começa a entender o que foi. Se olhar o sacrifício da cruz já é suficiente para a gente entender o problema, imagina olhar pelos olhos de quem viu Jesus antes. Aí a gente entende por que que Ellen White fala que quando Jesus vai para a cruz, na realidade, quando ele começa o seu processo de embate com Anás e Caifás, depois com Pilatos, com Herodes, depois os açoites, a zombaria, os tapas, a coroa de espinhos, todas aquelas coisas que acontecem antes da cruz. Se Deus só piscasse com o mínimo de aprovação, o universo inteiro desceria à Terra e destroçaria o que está acontecendo aqui, diante do que estavam fazendo com Cristo. Agora imagina o universo inteiro nessa sensação, assistindo a cena e depois entendendo a cena. Porque há um momento em que a ficha cai do que ele está fazendo. E esse ato entre a cruz e a ressurreição é uma das cenas mais fantásticas que a Bíblia descreve numa passada de olhos lá no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, que eu já falei para vocês algumas vezes. Esses dois capítulos são fantásticos para a gente entender o que é o silêncio da expectativa da ressurreição. A cena do capítulo 4, descrevendo o céu com o Pai, e o Espírito e todos os anciãos e todos os anjos aguardando a chegada de Cristo. A cena do capítulo 5, que mostra a chegada de Cristo depois da ressurreição. E o intervalo entre as duas cenas, quando João se desespera por ver que ninguém tem a dignidade de continuar a história. Ou seja, a história parou, congelou. O universo inteiro está esperando a cena de Jesus chegar de volta. E o universo inteiro para assistir Jesus atrasado, porque Maria está na porta do túmulo precisando de um abraço. Aí você entende o que que é o companheirismo da lição de segunda-feira, de domingo, na realidade. Entende o que é o companheirismo? A questão da imanência, a questão da persistência de Deus no universo criado se dá de forma precisa na cena de expectativa do céu. O céu inteiro aguardando para fazer a festa da adoração àquele que ganhou a batalha contra Satanás, e o céu inteiro esperando o atraso, porque tem uma garota de quem Jesus expulsou 7 demônios, que vivia caindo, que vivia em pecado e que precisa de um abraço para ter a certeza de que Jesus ressuscitou. Essa é a cena que retrata o que é a proximidade de Deus. Ou seja, num universo desse tamanho, tem um Deus que se sujeita a essa proximidade, a ponto de chamar de irmãos aqueles que são filhos. Lembra? Todas as coisas foram feitas por ele, nele e subsistem nele, mas ele chama esses de irmãos, porque ele é filho do homem e não só filho de Deus. Nesse sentido, o evangelho liga a humanidade a Deus outra vez e é possível adorá-lo de novo. É para isso que a gente é chamado no tempo em que estamos, ou seja, somos convidados a dizer isso para um mundo que talvez nem lembre que Deus existe, ou para um mundo que construiu deuses para si, ou para um mundo que desvirtuou a mensagem de Deus por construções humanas. É para esse mundo que Deus nos conclama a anunciar essa tese, essa ideia e contar essa história, levando junto um convite. Deus está aguardando que seus filhos voltem para casa. Você quer voltar?
Se essa mensagem é levada ao mundo, Cristo volta. Ou seja, Cristo aguarda que isso seja dito. Tem na sua paciência esperado, que é o que Pedro nos insiste em deixar claro. Deus não retarda a sua promessa, apenas é misericordioso, longânimo, bondoso. Fazendo o quê? Aguardando, esperando, para que o máximo de pessoas conheça a história, aceite a história e decida voltar para casa. Óbvio que há um tempo, porque o juízo exige isso, a justiça exige isso. Há um tempo para a história acabar. Mas Deus gostaria que a história acabasse antes, se os seus filhos cumprissem a missão. A pergunta é: o que a gente faz? Qual é a nosso comportamento diante dessa proposta e desse convite? O que eu realmente espero é que Deus nos ajude ao longo desses estudos que vemos fazendo desde a lição do trimestre passado, a perceber a urgência do tempo. Estamos vivendo um tempo singular, bem diferente de vários tempos que já vivemos, aqueles que têm mais tempo de vida, porque a gente jamais imaginou, em uma época tão conturbada quanto a que vivemos, ter uma situação aí de 20, 30, 40, 50 milhões de livros Grande Conflito distribuídos no mundo inteiro. Eu fico imaginando Ellen White na visão das folhas de outono, primeira visão das grandes publicações, e ela vendo a literatura circundando o mundo, o que já é uma realidade desde aquela época até hoje, pela produção em larga escala, mas imaginar que você teria o livro de fechamento da maior das suas séries, que é o Grande Conflito, distribuído nessa dimensão, é algo impensável se a gente voltar para o século XIX. E estamos tendo a chance de não só assistir, mas participar disso. Ou seja, ou Cristo volta, ou não há mais razão para qualquer outra coisa. Nunca tivemos tanta possibilidade de apressar aquilo que é a vinda de Cristo. E essa é a mensagem da adoração ao Criador. É compreender o que é tudo isso, no sentido pleno de um Deus que se dispôs a fazer o que fez por nós. Se isso é a realidade sua e a minha, meu convite é arregaçar as mangas e terminar a obra para que Cristo volte na nossa geração. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, temos a oportunidade de viver um tempo peculiar, entender a dimensão do Evangelho eterno e principalmente entender a nossa missão. Temos os desafios impostos pelas condições que esse mundo tem, temos as dificuldades pessoais nesse mesmo conflito, mas sabemos que o poder que vem do Espírito, habitando em cada um de nós, é maior do que todas essas questões, maior do que todas essas coisas. Dá, Senhor, que possamos, confiados nesse mesmo poder, terminarmos a obra e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido e também a nossa gratidão por Jesus. Amém.